Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra do céu para a sua vida. Quero trazer uma mensagem na qual Deus colocou sobre o meu coração. Mas antes de nós estarmos iniciando essa mensagem, vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Espírito Santo de Deus, meu Pai, diante de Ti apresentamos as nossas vidas. Meu Deus, eu te peço que o Senhor possa trazer da Tua revelação, que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que ela possa penetrar os corações, que ela possa penetrar a mente, que nós possamos ter entendimento da Tua palavra e que não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes, porque o segredo está na prática. A Tua palavra diz que a fé sem obras é morta. Meu Pai, eu te peço, dê placega, fala conosco, nos dê sabedoria e entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor fala em 1 Samuel, capítulo de número 16, que Deus ele rejeita Saul como rei. A palavra do Senhor fala que o povo de Israel era governado por juízes porque tinha o próprio Deus como rei. Mas em determinado momento o povo quer ser como as outras nações, quer ser como os outros povos que possuíam reis. O povo de Israel não entendia que eles não tinham um rei em virtude de o próprio Deus ser o rei deles. Muitas vezes o nosso problema é que a gente quer ser que nem as outras pessoas e nós não entendemos que para cada vida Deus tem uma peculiaridade diferente. Para cada vida Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra diferente. Tem pessoas que querem ser igual às outras pessoas e não entendem que sobre cada vida Deus coloca uma unção diferente. De placérgia. Tem que ter um Paulo, tem que ter um João, tem que ter uma Maria. Para cada vida Deus tem uma peculiaridade. Para cada vida Deus tem uma obra diferente. E o povo de Israel não entendia isso. E ao invés deles fazerem a diferença, eles quiseram se comportar e ser igual às outras nações. E a palavra do Senhor fala que Saul é eleito rei sobre Israel. Saul tinha todas as características físicas de um rei, mas não tinha um coração aprovado por Deus. A palavra do Senhor fala que em determinado momento Deus dá uma ordem para Saul. Vai e mate todos os amalequitas. Mas a Bíblia diz que Saul desobedece à voz de Deus, porque ao invés de matar todos os amalequitas e não poupar o gado como Deus havia determinado, ele poupa o melhor do gado e não mata o rei Agag. A palavra do Senhor fala que isso fere a santidade de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra, todas as vezes que nós não praticamos a palavra, todas as vezes que nós caímos em pecado, nós ferimos a santidade de Deus. E a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Naquele momento Saul peca, Saul desobedece. A palavra do Senhor diz que Deus manda o profeta Samuel para confrontar a Saul. Mas ao invés de Saul se arrepender, ele tenta se justificar. Quando Deus te confrontar, quando Deus me confrontar, nós precisamos aprender que ao invés de tentar se justificar, nós precisamos se arrepender e mudar de vida. Provérbios está escrito, aquele que confessa e deixa o pecado, ele alcança misericórdia. A palavra do Senhor fala que Saul não se arrepende. E no capítulo 16, Deus unge um homem segundo o seu coração, um homem chamado Davi. A palavra do Senhor fala que Davi é escolhido por Deus, porque ele tinha um coração aprovado por Deus. Ele não tinha características físicas de um rei. Ele não tinha, aleluia, aparência de um rei, mas ele tinha um coração aprovado por Deus. A palavra do Senhor diz, 1 Samuel capítulo 16, o Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Nesse dia de hoje, Deus escolhe a mim, Deus escolhe a você para realizar uma grande obra, para cumprir um grande propósito, para realizar um grande chamado. A palavra do Senhor diz que Samuel vai até a casa de Jessé e de repente ele se depara com Eliabe. Também era um homem alto, um homem forte, um homem bonito. E Samuel pensa que aquele era o rei na qual Deus havia escolhido. Veja bem, Samuel não era qualquer pessoa. Samuel não era qualquer profeta. Samuel não era aqueles profetas de hoje
que profetiza 80% Deus e 20% carne. Samuel não era aqueles profetas que somente prega a palavra e não vive a palavra. Samuel tinha uma vida de intimidade com Deus. Samuel andava com Deus. A palavra do Senhor fala que tudo aquilo que saía da boca de Samuel, Deus fazia acontecer. Nenhuma profecia, nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel, Deus deixou que caísse por terra. Mas mesmo esse homem quase se engana em virtude de olhar para a aparência. E aí no versículo de número 7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Naquele momento, Deus vai ao encontro de um homem que estava isolado, que estava cuidando de pequenas ovelhas, de simples ovelhas, mas que tinha um coração segundo o coração de Deus. É importante que a gente zele do nosso coração. É importante que a gente cuide do nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus não nos chamou para termos o coração cheio de ódio. Deus não nos chamou para ter o nosso coração cheio de violência, cheio de amargura, cheio de ira, cheio de revolta. Quantas pessoas revoltosas, quantas pessoas injuriadas, porque não receberam aquilo que tinham expectativa de receber. A palavra do Senhor fala que mesmo cuidando de ovelhas, mesmo em um cargo pequeno, Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. E mesmo após ser escolhido, apesar de ter pecado, ele não se desvia dos caminhos do Senhor. E aqui eu coloquei 3 características que definem o coração de Davi e que o faz ser segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, Davi é escolhido por Deus, porque ele possuía um coração arrependido. A palavra do Senhor fala que quando Davi começa a reinar sobre Israel, depois de determinado tempo ele peca. Ele comete homicídio, ele comete adultério, que em teoria são pecados muito mais graves do que Saul havia cometido no passado. A Bíblia diz que Deus manda o profeta Natã para confrontar Davi. Mas quando Davi foi confrontado por Deus, ao invés dele se revoltar contra Deus, ele se arrependeu. E ele declara, pequei contra o Senhor. Porque o verdadeiro servo de Deus, quando ele é confrontado pelo Espírito Santo, ele não tenta se justificar, ele não se revolta, mas ele se arrepende. É importante que nós tenhamos um coração arrependido. E ele escreve o Salmo 51. Em determinado momento de sua vida, Davi declara, Senhor, retira de mim o meu reino. Tire de mim o que eu tenho. Pode tirar, mas não retire de mim a tua santa presença. Enquanto nós não nos arrependermos, a mudança de Deus não acontecerá sobre as nossas vidas. Porque a mudança só vem através do verdadeiro arrependimento. João Batista, quando começou seu ministério, ele pregava, arrependei-vos, porque é chegado para vós o reino dos céus. Jesus, quando começou a pregar, quando ele começou o seu ministério, ele começou na pregação do arrependimento. Ele declarou, arrependei-vos, porque é chegado para vós o reino dos céus. Deus fala para nós, arrependei-vos, pois, dos vossos pecados. Abandonai as vossas iniquidades e andai segundo a minha santa e soberana vontade. Quando eu falo sobre Deus não ter comunhão com o pecado, eu não digo que em algum momento nós não vamos pecar, mas a palavra do Senhor fala em 1 João capítulo 2, que se nós pecarmos, há um advogado junto ao Pai, que intercederá por nós e perdoará os nossos pecados, se a gente confessar e se arrepender. Em segundo lugar, Davi tinha um coração humilde. A palavra do Senhor fala, 1 Samuel 18, versículo 18, que quando Davi recebe a notícia que Saul quer que ele se case com a filha dele, Davi fala, como um cão como eu poderia se casar com a filha de um rei? Em outras palavras, Davi já tinha a promessa. Davi já sabia que seria rei, mas mesmo assim ele não perde a sua humildade.
Mesmo após ser colocado em posição de destaque dentro do exército de Israel, Davi não perde a mesma humildade que ele possuía quando ele cuidava de ovelhas. Tem gente que muda quando recebe um emprego bom. Tem gente que muda quando começa a ser exaltado. Tem gente que muda quando recebe um cargo melhor. Tem gente que muda quando recebe uma promoção na empresa. Mas Davi não mudou. Guarde a sua essência. Que nós possamos preservar a nossa essência de depender de Deus, de ter um coração humilde. Jesus declara: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína do homem. A palavra do Senhor fala que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quer ter a graça de Deus, tenha um coração humilde. Faça uma oração sincera, de humilhação diante do altar do Senhor, que com certeza Deus ouvirá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E em terceiro lugar, o que fez com que Davi tivesse um coração segundo o coração de Deus é que, além dele ter um coração arrependido e um coração humilde, Davi possuía um coração valente. Ele era um homem corajoso. A palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: eis que Deus não te deu espírito de temor, de medo, de covardia, mas te deu espírito de poder, de amor e de moderação. A palavra do Senhor diz que os medrosos, os tímidos, os covardes não herdarão o reino dos céus. A palavra do Senhor fala que quando Golias vai afrontar Israel, em que todos os homens do exército de Saul se acovardam e se escondem, Davi declara: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Senhor dos exércitos? Davi é chamado para falar com Saul. Saul diz: você não tem capacidade de lutar contra Golias. Mas Davi declara: quando eu estava no campo e um leão ou um urso vinha contra as ovelhas de meu pai, eu pegava e os apunhalava. E da mesma forma será com esse gigante. Davi não se esconde atrás dos seus próprios medos. Davi não se esconde nas suas inseguranças. Mas ele enfrenta com coragem, com bravura, os desafios na qual Deus permitiu que ele passasse. Mesmo fugindo de Saul em uma caverna, ele declara: firme está, ó Deus, o meu coração. Firme está o meu coração no Senhor. Tenha um coração valente. Seja corajoso. Seja disposto. Seja forte. Deus fala para Josué no capítulo 1, ser forte e corajoso. Para que nós possamos tomar posse das promessas de Deus, é necessário que nós tenhamos um coração valente. Para que nós sejamos escolhidos por Deus, é necessário que tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Um coração arrependido, um coração humilde e um coração valente. A palavra do Senhor diz: eu estou perto daqueles que têm um espírito quebrantado e um coração contrito. Então que nesse dia, que nós possamos buscar a face de Deus e que a gente possa permitir que o Espírito de Deus possa trabalhar nos nossos corações. Salmos capítulo 15, o salmista diz: Senhor, quem habitará no teu santo tabernáculo? E ele responde: aquele que tiver um coração puro. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te prosperar. Que você possa caminhar na obediência e que as promessas do Senhor possam se cumprir sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.